Olá, meu nome é Leandro Maia, sou graduado em Ciências Sociais e sou filiado ao PT há 11 anos e me considero, nem me considero muito um militante político, porque eu acredito até que eu me envolvo ou participo até pouco, é perto daquilo que eu gostaria de fazer, por questões de limitações físicas também, principalmente. E é isso. E eu gostaria de tentar resumir, que é muito difícil, né? Resumir um assunto tão complexo. Eu tenho uma dificuldade de ser tão objetivo. Mas sobre a questão política do Brasil no momento. Minha ideologia é de esquerda porque eu entendo que há uma lógica para ser de esquerda num país desigual como o Brasil. A esquerda, a princípio, seria uma ideologia que visa a diminuição da desigualdade social para gerar o crescimento econômico. Por exemplo, para quem não tem renda nenhuma, não tem nada ou tem muito pouco, ela tendo alguma renda ou tendo um pouco mais de renda, a princípio ela vai gerar consumo. Esse consumo vai criar uma demanda maior para a produção aumentar e vai girar a economia dessa forma. Uma pessoa que não tinha nada, de repente tem um salário mínimo, ela vai consumir aquele dinheiro que ela gastou, vai para vários setores, gerando renda, crescimento, consumo, gerando venda, que vai demandar mais produção da indústria, e a tendência é que isso vai crescendo, contratando mais pessoas e crescendo naturalmente. A questão é como ajustar tudo isso. Não é fácil, mas a lógica é essa. Não quer dizer que isso funcione perfeitamente ou nem sempre, mas é essa a lógica. Distribui para quem não tem nada e vai gerando crescimento até que pessoas se capacitem, não dependam mais daquilo, e o mercado vai crescendo e etc. É óbvio que tem pessoas que de repente ficam acomodadas com o benefício, mas quem não está crescendo é ela. Mas ainda assim a economia vai crescer e o país pode crescer, ainda que com muitas pessoas que permaneçam a vida toda dependendo de benefício, seja porque ela realmente não tem como gerar sua própria renda, por questão de saúde, por exemplo, ou porque ela ficou acomodada num estado ali. Ok. Mas ainda assim você vai gerar renda e riqueza. Só que muito se incomoda com isso, né? Por exemplo, o pensamento de direita extremo também defender a meritocracia, no sentido de que você tem que merecer aquilo que você conquista, não deveria depender do Estado. Pô, seria perfeito, né? A gente vive num país que não existe pobreza, miséria, que pessoas não dependem do Estado praticamente para nada. Seria perfeito, mas essa não é a realidade. Por quê? Qual é a lógica? Quem tem muito, seja rico, empresário, pessoa que vive de renda, né? Seja de aplicações financeiras, de aluguéis ou de investimentos, ou que tenha uma herança, não importa. Ela tem muito, a princípio ela precisa de pouca coisa do Estado. O básico que ela usa do Estado são as rodovias, né? A iluminação pública, a coleta de lixo, então ela usufrui de alguns bens, de alguns serviços que vem do governo, que na verdade é o próprio cidadão que paga imposto que está gerando aquilo ali para ela. Porém, aquela pessoa que não tem nada ou tem muito pouco vai depender mais do Estado. Além de depender mais na questão da sua rua pavimentada, da coleta de lixo, iluminação pública, ela vai depender mais do sistema de saúde público, do sistema de educação público e etc. Do transporte público, né? Que na verdade não é público, é coletivo apenas, porque você paga por ele, com exceção daquelas pessoas que têm seus direitos garantidos. Então a lógica é essa, né? Só que muitas pessoas não concordam porque se incomoda a muitos. Uma verdade é essa. Nós não podemos negar que muitos de nós conhecemos casos de pessoas que discriminam sim o pobre, o mais pobre, o favelado, ou da periferia, o que vem de classe humilde. Quem não conhece um caso de uma madame, de um patrão que destratou, humilhou, tratou de certa forma constrangedora alguém que vem da classe inferior, seja uma empregada doméstica, uma babá, um porteiro, um motorista? A gente sabe que isso existe, é real. Se pessoas têm esse comportamento, por que se espantar que políticos têm esse comportamento ou empresários? São pessoas. Então qual o problema do momento atual do Brasil? Não foi o que a esquerda não ganhou,
embora eu acho que seja lógica para o Brasil. Se fosse simplesmente a direita, ainda acharia menos mal. A questão é que quem ganhou as eleições foi um candidato, um cidadão despreparado pelo seu próprio histórico de vida pessoal e como político, de não ter produzido nada praticamente para a sociedade como um todo. Ele sempre defendeu sua própria categoria militar. Se você for pesquisar as leis, as propostas dele durante toda a sua vida, praticamente foi sempre pensando no militar. Então, é uma pessoa... É complicado. Se você tem uma sociedade plural, com mulher, homem, criança, idoso, pessoa com deficiência, negro, etc., como você vai pensar só na sua categoria, assim, sabe? Então é muito complicado. E o problema, se uma pessoa tem um pensamento machista, racista, fascista, ódio a quem pensa diferente dele, ódio ao pobre, ódio a esses programas de governo que eles acham assistencialista, que acho que não deveria existir, porque tem gente que é acomodada. É lógico que existe gente pobre acomodada, com um benefício, né? E não quer crescer na vida, ok. Assim como tem rico que é mau caráter, que quer ganhar sempre mais, ainda que seja explorando mais o trabalhador, sonegando, roubando e se corrompendo, ou corrompendo os outros. Então, isso é mau caratismo, do pobre ou do rico. A questão não é essa. Não significa que o pensamento de esquerda iria resolver todo o problema do mundo. Seria o ideal, perfeito, mas não é assim que funciona. Mas a minha lógica para o Brasil é ser de esquerda, um país desigual, com muito mais pessoas pobres do que ricas, muitas pessoas ganhando salário mínimo. Então, até você diminuir essa desigualdade, eu acho só o governo uma política de esquerda, não extremista, equilibrada, é que pode gerar esse crescimento. A lógica da direita é que o próprio mercado se regula pela oferta e procura, demanda, mas como que você vai resolver isso? Deixar assim acontecer naturalmente? Como? Sem nenhuma política pública? Não tem como. Ao menos que você use a política radical, extremista, do fascismo, da violência, que é exterminar o pobre, acabar com o pobre, deixa ele morrer de fome, ou através da violência do Estado. Acabou com a pobreza dessa forma violenta e desumana, pronto, você vai ter um país só de pessoas de classe média, que não precisa tanto do governo, e você pode ter só empresa privada. Seria um mundo perfeito, se acontecesse naturalmente. Porque na história, a gente vê que em determinado momento da história, um país foi potência econômica, em outro momento ele deixou de ser, e um outro país passou a ser potência. Já tivemos Egito como potência, já tivemos União Soviética, já tivemos Estados Unidos apenas, entendeu? Então a história vai trazendo as mudanças naturalmente. Um país que é mais rico, praticamente todas as pessoas têm condições de vida digna, você não precisa tanto do governo nessa questão assistencial. Então ali não tem grandes problemas no governo de direita, que o mercado se regula, porque você precisa de pouca coisa, até porque a população do país também não é grande. Agora o Brasil, tão imenso, com tantos municípios, um território gigantesco, com uma população desse tamanho, com tanta desigualdade, a lógica é um governo de esquerda. Só que o problema nem foi esse, foi essa questão desse cidadão despreparado, que ele é sim um cidadão que basta você pesquisar, você vai encontrar comportamentos, não só discursos racistas, machistas, ofensivos contra o estrangeiro, contra o imigrante, contra o índio, contra o negro. Isso é absurdo. Se você pensa igual ele, é coerente, ok. Agora, se você não pensa igual ele, por que votou nele? Pelo discurso de ódio ao PT, à esquerda, a um governo que de forma ignorante foi implantado na cabeça de muitos, que é um governo comunista, nem sabem o que é comunismo, né? Então, falando sobre coisas de sexo, coisas de gênero, sabe? Nós temos uma sociedade plural. Um governante, independente da sua religião, crença, credo, etc., ele governa para todos, para promover o bem de todos, os direitos sociais de todos, o bem-estar social, e acabou. Ele não tem que eu defendo o meu gosto, eu vou mudar tudo porque não me agrada, mudar nome disso, acabar com aquilo, e num simples decreto, assinando com a caneta, ele acaba com um órgão, muda o nome de alguma coisa para atender seu próprio interesse e gosto. Isso está errado, sem falar no mal que ele vem causando, né? Pensando em quê? No mercado, em promover e beneficiar só os grandes empresários, os bancos, né? O capital que vem de fora, outros países, e vender tudo que tem aqui. Porque se você acaba com
a universidade pública, por exemplo, porque cortando verba ela não pode funcionar, vai ter que acabar. Aí é a justificativa perfeita para vender, com a suposta lógica: para não quebrar temos que vender, para recuperar o Brasil. Não tem como, essa lógica não existe. Uma pessoa que amasse o seu país, realmente fosse patriota de verdade, falasse e agisse em nome de Deus de verdade, iria agir de outra forma. Não é dessa forma, matando, acabando com aquilo que o pobre pouco conquistou e conseguiu até hoje, né? Achando que só quem tem, né, pelo mérito, pelos seus próprios benefícios, pelo seu próprio recurso pessoal, é que ele tem direito de usufruir das coisas, do serviço público, ou usufruir dos serviços, dos bens de consumo, pagando por ele, pelos serviços também. Então não tem lógica. O problema todo foi esse radicalismo que chega a ser criminoso mesmo em tudo que está fazendo, né? Com decisões que vão contra o meio ambiente, favorecendo o desmatamento, favorecendo aos grandes comercializantes, os grandes comerciantes de madeira, por exemplo. Ou seja, uma pessoa que não pensa no meio ambiente, nas gerações futuras, no bem-estar social, na diminuição da desigualdade social, da injustiça social, da pobreza e miséria. Não, ele não pensa nisso. Ele pensa no quê? Favorecer o capital, o empresariado, ainda que ele tenha que vender tudo do Brasil, porque ele não se importa com o Brasil, com o brasileiro, com o pobre, com nada disso, né? É um pensamento que eu não sei se isso é uma patologia, se é apenas um mau caratismo, porque tem uma lógica que é beneficiar ao que ele acredita que é certo, ainda que para isso tem que matar, exterminar. Para mim isso é desumano. Se as pessoas tivessem pesquisado um pouco sobre esse candidato, não teriam votado, mas foram baseados num ódio irracional, usando os casos de corrupção que nós temos na mídia, né, de forma irresponsável, criminosa, enganando a muitos que já estão arrependidos, só que nem todos admitem, não caiu a ficha, porque é tão simples. Falando especificamente de caso do presidente Lula condenado, sabemos pela história, a começar por Jesus, que foi acusado, julgado e condenado à morte sem ter cometido crime, pelo ódio ignorante de muitos, e lá os governantes simplesmente lavaram as mãos: já que o povo está pedindo, vamos condenar. Nelson Mandela sofreu também dessa forma, simplesmente por se voltar contra o governo opressor, racista. Ele foi considerado radical, rebelde, etc. Foi condenado à prisão perpétua, ficou preso há muitos anos. E muitos outros casos na justiça do Brasil e do mundo, de pessoas presas inocentemente por engano ou por algum outro interesse, assim como tem muita gente solta que deveria estar presa por interesses também, por corrupção do sistema judiciário, por corrupção da política, por corrupção dos empresários, corrupção da sociedade. A sociedade é corrupta porque é formada por cidadãos corruptos, seja um trabalhador que rouba quando tem oportunidade, que furta, que é desonesto, empresário ou político. Não existe classe honesta e classe desonesta. Então a questão é bem lógica. A questão, para mim, pela lógica do Brasil, é que a ideologia de esquerda moderada seja a resposta, ainda que leve tempo, né? E a de direita não seria o ideal para o Brasil, porque que o mercado se autorregule não faz sentido para que esse crescimento aconteça. Mas o pior de tudo é esse fascismo, esse ódio, essa pregação da violência, de exterminar o inimigo, de acabar com tudo, vender o que é público. Porque você vendeu tudo que é público, acabou. Não vai ter mais empresa pública, serviço público, todo mundo vai ter que pagar e comprar. Então é uma coisa tão cruel que basta você pesquisar, qualquer pessoa racional vai ver a lógica daquilo. Não falando nada pessoal contra, né, o cidadão, acusando, xingando, nem fazendo nenhum tipo de acusação, nem tendo ódio. É apenas pensando como pode alguém com esse pensamento, existir alguém com esse pensamento, tranquilo, liberdade de cada um, ou patologia, doença, não sei, ou demônio para quem acredita, coisa espiritual. A questão é alguém com esse perfil ter chegado à presidência de um país com o suposto discurso de acabar com a corrupção, de resolver todos os problemas, só que foi tudo engano, mentira, demagogia. Se ele usasse a verdade, vou acabar com a universidade pública, vou prejudicar mais o trabalhador, eu quero enriquecer mais o empresário, ele não ia ganhar. Então ele teve que usar da mentira, da farsa, usando o nome de Deus, usando a palavra, a Bíblia. Conhecereis a verdade vos libertará. Realmente, nós estamos conhecendo a verdade para que de uma vez por todas se liberte
da mentira e nunca mais viemos acreditar num sujeito como esse. É isso que eu queria deixar, essa mensagem para reflexão, pensamento, pesquisa, leitura, para que a gente possa se politizar, para não cometer um erro tão grave que pode custar tanto para tantas pessoas.